Hello, hello. Boa noite, gente. Então, sabendo que hoje a gente está nesse tema de redações, né? Semana passada a gente conversou sobre personal statement, que é tipo a redação principal, né? E eu quis colocar ela antes da aula de hoje, porque eu acho que essa é a ordem natural. Vocês precisam definir o personal statement para depois passarem para supplemental essays. As supplemental são, como o nome diz, redações suplementares. Elas são extras, né? O que isso quer dizer? Não é toda faculdade que pede, não é igual para toda faculdade, não é igual personal statement, que é um tema e vai para todo mundo, é um pouco diferente. Tem universidade que pede várias, tem universidade que pede uma, tem universidade que pede o que a gente chama de short answers, que são as respostas curtinhas. Tem outras que pedem maiores. E, aliás, engraçado esse negócio de ser curto ou maior. A gente tem mania de pensar que quando é resposta mais curta, que é mais tranquilo, né? Tipo, você falar 150 palavras, fácil de escrever, muito melhor do que uma redação de 600. Gente, não é assim, não. Porque muitas vezes você tem que conseguir resumir tanta coisa que você quer passar em 150 palavras que fica muito mais difícil. Eu estava com uma aluna minha hoje à tarde revisando uma redação dela para Princeton, que era de 150 palavras. Aliás, é uma das redações que eu vou falar aqui, que é sobre extracurriculares. E era só 150 palavras. Gente, como estava difícil. A gente suou. A gente ficou assim, mais de meia hora para conseguir chegar, falar tudo, deixar uma redação completa em 150 palavras. Então, assim, não se enganem, tá? Ah, é só redação curtinha, tranquilo, faço isso aqui rapidinho. Não é assim, não, viu? Aquela redação que fica, tipo, só dando volta, sabe? Não chega a lugar nenhum. Pode não, tem que usar bem, tanto a 100 quanto a 600 palavras para conseguir contar uma história ali. Tudo que a gente viu aula passada sobre personal statement aplica aqui também em questão de estrutura, formato, brainstorming, tem muita coisa que vocês vão poder usar para supplemental essays. O que eu vou fazer aqui hoje com vocês? Vou mostrar os tipos mais comuns de perguntas das supplemental essays e falar com vocês como lidar com cada um. E também a gente vai conversar sobre como não endoidar, tendo que fazer tipo 50 redações. Não precisa, gente. Vocês vão ver que tem muito tema entre as universidades que dá para reaproveitar da maneira certa, óbvio, não é só um copia e cole, né? Mas da maneira certa, dá para reaproveitar. E isso vale para. Aqui eu estou falando das supplementals, que são as clássicas para quem vai aplicar para graduação. Mas, por exemplo, para quem vai aplicar para um mestrado, para um doutorado, mesma coisa, dá para reaproveitar muito. Depois a gente vai ter aula sobre Statement of Purpose, que é a redação clássica para mestrado e doutorado, mas eu hoje vou dar uma pincelada nessa história do reaproveitamento, como fazer isso sem ficar ruim a redação. Supplemental Essays. Primeiro de tudo, o que é, né? Redação extra, suplementar, né? Como o nome mesmo diz. É toda universidade que pede? Não. Mas muitas pedem, e quanto mais competitiva, mais certeza você pode ter de que vão pedir supplemental essays, tá? E vocês têm que pensar que é uma forma a mais da universidade conseguir te conhecer melhor. Então, você como pessoa, você como as relações que você tem com a sua comunidade. E também com isso, eles conseguem analisar a história do match, né? Se você tem o perfil que bate com o perfil daquela universidade. Então, suplementar essays são, assim, valiosas para vocês continuarem a sua campanha de propaganda para a universidade que vocês estão aplicando. Bora começar a conversar sobre as clássicas. Começando pela
Mentira, antes de começar pela mais clássica de todas, primeiro, deixa eu falar com vocês o que a gente faz para montar, para começar a conversar, fazer uma suplemento. Primeiro, pesquisa dentro de cada universidade, porque como são redações específicas, cada universidade pede uma de um jeito um pouquinho diferente. Pesquisa sobre a universidade, sobre o tema que eles estão pedindo. A gente vai ver aqui, quando a gente vê as específicas, que tem coisas específicas para vocês procurarem, tá? Como eu já tinha mencionado, tamanho varia, tem desde redação de 100 palavras até redação de 1000 palavras. E também tinha mencionado a atenção aos tópicos similares. Mais para o final a gente vai falar disso, esse reaproveitamento, como que a gente faz para cruzar essas informações. Agora sim, bora começar a conversar sobre a mais clássica de todas. Vocês vão ver que todas meio que têm um nome, que elas são tão comuns que a gente usa um nome para generalizar. A primeira de todas é a YUS. YUS é um clássico da Supplemental Essays, que é a universidade perguntando why us? Por que nós? Por que você quer vir para cá, né? Eu sempre falo, gente, que é para vocês encararem esse us, esse nós, não como nós, a universidade, mas nós no sentido a universidade e você, the school plus you. O us é isso. Por que nós temos esse match? É isso que vocês têm que mostrar numa Why Us. Como que a gente faz isso? Primeiro, já tinha mencionado, né? É a mais comum de todas. Essa é a redação que eles conseguem avaliar melhor o seu interesse pela universidade. Então, eles conseguem ver se você realmente procurou saber, se realmente você quer aquele lugar ou se você está só aplicando ali, tipo, por aplicar, é safety, uma coisa do tipo, sabe? E eles conseguem avaliar bem, se você escrever bem, eles conseguem avaliar o tal do match, né? Eles conseguem avaliar se você tem o perfil que bate com o perfil deles. Um erro, gente, que é super, super comum nesse tipo de redação é focar só na universidade. Então, tipo no site e ficar, porque vocês têm o departamento X que é maravilhoso. Porque o professor fulano de tal fala de não sei o que é muito interessante. Então, esse tipo de coisa a gente chama de panfletagem. Ficar tipo um panfleto da universidade, sabe? Você entra no site, pega aquelas informações que qualquer um pegaria e sai falando, vocês são maravilhosos. Ou então umas coisas muito básicas, tipo assim, Columbia, que é em Nova York. Aí você vai começar a redação falando, porque vocês são em Nova York. Nova York é a cidade mais cosmopolita. Putz, né, gente? Não faz isso, gente. Sabe? Eu sempre falo assim, essas coisas óbvias, eles sabem, sabe? Esse negócio de ficar, vocês são a universidade número 1 no ranking da minha área. Eles sabem. Então, não é isso que vocês têm que fazer numa YUS. Outro problema que também é comum é vocês focarem muito em sentimento. Num sentido assim, porque eu amo vocês. It feels right. Sabe, eu tenho certeza que eu tenho o seu perfil. Tipo assim, acredite em mim, sabe? Eu tenho certeza que é isso e tal. Quando eu entrei no site, ou quando eu vi sobre a sua universidade, eu senti que era o meu lugar. Não dá, né, gente? Vocês têm que mostrar por que isso aconteceu. Essa redação é aquela oportunidade mesmo de você mostrar uma conexão de algum interesse seu, de alguma paixão sua, da sua área, com a universidade. Conectar, como a Carolina falou aqui, vocês têm tal coisa que tem tudo a ver comigo, mas não é só falar, acredite em mim, tem tudo a ver comigo. É mostrar por que tem a ver com você. Porque você já, sei lá, desenvolve coisas nessa área, porque você desde criança se interessava numa coisa X que tem a ver com o departamento deles. Tipo, eu tenho a aluna que estava escrevendo uma falando sobre Lego. Ela gosta de Lego desde criança. E aí ela conectando Lego com engenharia, com as universidades.
Então, dá para usar isso aqui, mas calma aí, esse negócio da engenharia tem que tomar cuidado, porque a gente vai ter uma outra redação mais específica sobre isso. Mas a ideia é bem essa, sabe? Você conseguir mostrar ali, conectar você com o que a universidade tem. Você pode explorar interesses seus que tenham a ver com a escola, que combinem com a escola. Pode ser interesse acadêmico, deve ser, eu acho que o IELTS tem que mencionar interesse acadêmico, mas também pode ter questão de valores, de coisas que você vê do jeito da universidade que batem, que dão certo com coisas que você acredita. Se você tiver esse tipo de match, pode mencionar também, que fica bem interessante. Então, é assim, para mim, qual que é o melhor jeito de fazer uma IELTS? Você começa por você, sabe? Você não começa com a universidade. Você não começa com vocês são maravilhosos, quero muito ir para aí. Você começa contando de você. Um valor, uma coisa sua que você queira mostrar, que mostre ali o seu background, a sua personalidade. Daí você vai conectar isso com o que a universidade vai te oferecer. Então, pode ser valor, característica, pode ser algo acadêmico, óbvio, né? Então, algum interesse que seja muito forte na universidade. Por exemplo, eu tenho aluno ano passado que estava aplicando para engenharia aeroespacial. Então, nas UIAs, ele conectava bem com as universidades, essa paixão dele sobre espaço, no geral, com o que a universidade tinha para oferecer para ele. Para mim, são duas coisas que são super importantes no IELTS, gente. Na verdade, três, né? Você aparecer, não é só a universidade. Conectar com o acadêmico da universidade, mas também conectar com valores da universidade. Porque você, sei lá, você desenvolve já alguma coisa em questão de diversidade, e lá nos valores da universidade tem falando sobre diversidade. Conecta isso. Então, busque esses tipos de conexão, tá? Então, o IELTS, pensa nesse formato. Começa por você. Você, seus interesses, quem é você, por que você tem alguma certa paixão. Daí, você conecta com a universidade. Acadêmico e valores. Isso é uma boa, o IELTS. Beleza? Bora para a próxima, que todas são uma clássica, um clássico, vou falar isso para todas, né? Essa também é um clássico. Essa sobre extracurricular é um clássico. Elaborate on an extracurricular. Gente, eu ponho tipo os títulos, que são meio que os nomes genéricos que a gente dá para essas redações, mas é óbvio, elas aparecem com perguntas diferentes, né? Tipo, às vezes eles dão uma introduzida, assim, porque as coisas que a gente faz fora da escola são muito importantes para blá, 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 blá. Mas aí conclui. Elaborate on an extracurricular that's very important to you, that had an impact on you. Então, aparecem de várias formas diferentes, tá? Mas aquele tipo de pergunta que quer que você fale mais de uma extracurricular sua. Isso é uma oportunidade que vocês têm para escolher a melhor extracurricular, a que vai mostrar um ponto super forte seu e poder desenvolver aquilo, tá? O que é o ideal para essa Elaborate on an Extracurricular? Você ter uma extracurricular forte, de preferência, que junte paixão e impacto. O que isso quer dizer? Paixão, aquela coisa que você desenvolveu mais de uma vez, né? Que não é aquele trabalho voluntário que você foi lá uma vez, serviu o sopão da escola. Não é isso. Então, aquela extracurricular que realmente você tenha dedicado tempo a ela, você tenha desenvolvido alguma coisa dentro dela. E, juntando com impacto ou com achievement, é melhor ainda. O que é isso? Você ter impactado pessoas, você ajudou pessoas com aquilo, você mudou a forma como alguma coisa era feita, isso é ter impacto. Então, escolham bem essa da extracurricular, porque ela é realmente uma oportunidade excelente para vocês chamarem a atenção para a sua extracurricular mais forte,
E eu acho interessante prestar atenção ao seu perfil e ao perfil das universidades para vocês explorarem isso também. Então, tipo, o Rodrigo mesmo, que vem aqui dar aula pra gente, né? De vez em quando. Ele tinha uma extracurricular que ele tinha mais de uma, né? Mas uma dele tinha um perfil mais de empreendedorismo. Então, ele usava essa para puxar o gancho com as universidades para todas que ele estava aplicando de empreendedorismo. Isso é interessante você fazer esse match. Você acha melhor focar em uma extracurricular mais pessoal ou mais acadêmica? Maju, não faz diferença, tá? Não acho nenhum nem outro. Sabe o que é importante? Analisar essa história de passion e impact. Se você conseguir, pessoal, acadêmico, o que for, você conseguir juntar em uma extracurricular alguma coisa que mostre realmente uma paixão, uma coisa sua, tipo uma área de interesse muito forte sua, isso você pode até, inclusive, analisar com o resto da sua application. Às vezes tem um interesse seu que é tão passion, que ele está presente em várias partes, várias coisas da sua application. Usa isso, entendeu? Por quê? Lembra que redações são sempre para amarrar a application, para mostrar que você é uma pessoa inteira, sabe? Então, em todos os lugares da application, não quer dizer ficar repetindo coisa, não é isso não. Mas você conseguir mostrar que tá tudo interligado, isso é interessante, ok? Eu sugiro duas possibilidades de como fazer essa elaborate on an extracurricular. Uma é se você desenvolveu uma extracurricular a partir de um problema que você notou ou um desafio que você teve. Como você vai desenvolver essa? Você vai identificar o problema, você vai explicar por que você tinha que resolver esse problema, por que resolver o problema era importante. Você vai colocar o que você resolveu fazer a respeito. Aí já vai entrar na extracurricular. Especifica o seu papel dentro dessa extracurricular, o que você fez ativamente ali e termina com o impacto que essa extracurricular teve, que essa ação que você tomou teve, ou qual foi a lição que você tirou daquilo. Esse é um formato excelente para esse tipo. Vou usar de exemplo a aluna que eu estava mexendo hoje, que eu falei da redação de Princeton. Ela identificou que muitas vezes, por causa de baixa autoestima, as meninas acabavam tendo um rendimento pior na escola por estarem com a autoestima baixa, por se sentirem, sei lá, às vezes não se acharem bonitas ou suficientes e tal. E ela tinha uma paixão por duas coisas. Ela sempre gostou de ensinar, ela sempre mexia com tutoring, com coisa assim. E dois, ela sempre gostou de maquiagem, adora maquiagem. Ela identificou o problema, juntou essas duas paixões dela e montou uma atividade extracurricular. Ela tomou a frente, olha aí, mostrando proatividade, e montou um grupo que fazia aulas de reforço para o Enem e aulas de bem-estar, de maquiagem, de coisas relacionadas à beleza e bem-estar, juntando as duas coisas. Então, identificou o problema, o que ela resolveu fazer a respeito, aí ela explicava, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não gosto de ficar muito falando detalhes de aluno, mas aí ela especifica que papel que ela teve ali dentro, como que ela fez para desenvolver, isso tudo em 150 palavras, gente. E finalizamos com qual que foi o impacto que teve aquilo. No caso, a gente até passou para qual foi a lição que ela aprendeu a partir dessa extracurricular dela. Então, é excelente para esse tipo de situação. Agora, vamos supor que você quer falar de uma extracurricular que não foi gerada a partir de um desafio, de um problema que você identificou. Era uma outra extracurricular X, sei lá, que você resolveu montar alguma coisa, não por causa de um problema específico. Beleza. Como você vai montar essa redação? Você vai falar qual foi a atividade, qual foi o valor que você desenvolveu a partir dela, de preferência não clichê, tá? O que é isso? Vamos supor, você falar que você
desenvolveu uma atividade de empreendedorismo, montou uma, sei lá, mini empresa, alguma coisa assim. E aí, qual o valor que você desenvolveu ali? Eu aprendi a, sei lá, investir. Sabe? Tipo assim, uma coisa que é muito ligada à atividade não é o melhor valor para você desenvolver, para não ficar tão clichê, sabe? Então, você trazer um outro valor, uma outra coisa que você aprendeu ali. Então, por exemplo, montei uma mini empresa e com isso eu consegui perceber como é difícil lidar com tantas pessoas diferentes, e aí eu acabei desenvolvendo muito as minhas interpersonal skills, a minha habilidade de lidar com pessoas. Ótimo. E daí você vai finalizar com a aplicação desse valor, do que se aprendeu com essa atividade, em outras áreas. Também funciona super bem para esse tipo de atividade que não surgiu a partir de um challenge, tá? Saibam escolher bem qual atividade vocês querem explorar e usem uma dessas duas possibilidades, tá? Se surgiu a partir de um problema, vai na 1, se não, vai na 2. As duas dá para explorar muito bem, mostrar muito algum lado seu que você ainda não tenha mostrado em outros lugares da sua application. Beleza? Bora para a próxima. Why Major? Why Major é o porquê você quer estudar o que você quer estudar, né? Então, por que engenharia? Por que medicina? Medicina não, né? Que vocês não entram para medicina em graduação. Né? Mas por que, sei lá, international business e tal? Why Major? De novo, gente, lembra, pode vir formatada essa pergunta de várias formas diferentes, mas no fim das contas, o que eles estão perguntando é: por que você quer estudar esse curso que você está declarando aqui, esse major que você está declarando? O que eu sugiro que vocês façam? Pense em momentos da sua vida que te levaram àquele interesse específico naquela área. Normalmente, para quem está decidido do major, vocês têm isso, né? Você consegue pensar em momentos da sua vida que foram te levando até aquilo, sabe? Até aquela decisão, né? Por que você gosta daquilo. Então, pensa como uma historinha mesmo, sabe? De como que começou o interesse, o que você foi fazendo a partir daquilo. Muitas vezes, quem tem esse interesse bem específico em alguma área, vocês têm isso, que tipo, desde cedo vocês foram fazendo coisas, pesquisando coisas que têm a ver com aquilo. Então, monta uma historinha nessa ideia, conecta com o major e, importante, como que esse major vai te ajudar a alcançar o seu objetivo final. Tipo, então, no fim das contas, eu quero ser, sei lá, engenheiro de software. Então, por que esse major, o que ele tem que ele vai te ajudar a chegar naquele objetivo final que você quer, beleza? Aí vem aquela pergunta: Clara, mas isso eu não sei qual que é o meu major. E se eu quero aplicar como undecided? Tudo bem. Em algumas universidades, se você estiver aplicando como undecided, nem vai aparecer essa redação. Em outras, não. Em outras até tem, porque às vezes é uma redação um pouco mais ampla sobre área de interesse. Então, se você tiver undecided e tiver que fazer alguma coisa no sentido de why major, você vai pensar na sua área de interesse. Porque, com certeza, você pode estar indeciso quanto ao major, mas você não deve estar indeciso em relação à área, né? Tipo assim, eu gosto de biologia, mas eu também gosto de economia, tipo, 1000 coisas diferentes. Provavelmente você tem, no mínimo, ali um nicho, uma área de interesse. Então, desenvolve nesse sentido de área, ao invés de curso específico. Beleza? Carolina está aqui falando, vou aplicar para transferência em psicologia. Imagina fazer uma essay dessas em 150 palavras. Oremos. É isso mesmo. Gente, agora uma coisa que é muito importante vocês lembrarem.
mesmo quando a redação é curta, ela tem que ter início, meio e fim, tá, gente? Aquela ideia do arco de história, sabe? Toda redação precisa começar com uma introdução, uma coisa que vai agarrar a atenção. Ela precisa terminar terminando, precisa de um fim, sabe? Usando de novo o exemplo dessa minha aluna de hoje, que a gente estava falando da extracurricular dela, do negócio de beleza e aulas de reforço, né? Ela chegou para mim com a redação bem introduzida, então ela mencionava lá o porquê, o problema, o que ela identificou, o que ela resolveu criar, qual foi o papel dela ali dentro, o que a extracurricular fazia, ela explicou como que era a extracurricular e ponto. Acabou aí. Literalmente, o parágrafo terminava na última coisa que eles fizeram na extracurricular. Falta uma conclusão, sabe? Toda redação ela precisa de um fechamento. Nesse caso lá da extracurricular, para mim, o encerramento de uma de extracurricular deve ser o que você aprendeu com aquilo, como que você aplicou aquilo na vida, em outras coisas. Então, lembra disso. Mesmo sendo curtinha, a gente tem que pensar num arco de história, no início, meio e fim para a redação, viu? A última clássica que nós vamos mencionar hoje e que está cada vez mais clássica. É impressionante o tanto que a Community Essay está aparecendo nas Supplemental Essays esse ano, e desde o ano passado já tem um tempinho que eles começaram com isso. É assim, praticamente todas as universidades que pedem alguma Supplemental, uma delas é a tal da Community Essay. De novo, aparece de várias formas e estilos, o jeito que a pergunta vem, mas o que eles perguntam fale sobre uma comunidade da qual você faz parte. E aí tem algumas que param por aí, eles querem conhecer você ali com a sua interação com alguma comunidade. Tem outras que ainda tem uma segunda parte, que e como que você vai participar da nossa comunidade? Ou o que você vai acrescentar à nossa comunidade aqui nessa universidade? É uma chance excelente de conectar a sua história, a sua vida, suas experiências, coisas que sejam muito, muito únicas suas com a universidade. E aqui é o melhor ponto para a gente falar de valores, né? Então, em outra redação a gente tinha falado sobre valores da universidade e tal. Aqui isso é fortíssimo. Você fazer uma conexão com a comunidade da universidade, você está pensando em quais são os valores, quem são essas pessoas que estudam nessa universidade? O que eu tenho a ver com elas? É essa a ideia, tá? Você tem um perfil de gente que estuda lá e o que você tem a ver com aquilo? Qual que é seu match ali, tá? O que vocês têm que fazer? Ana Laura, essa pergunta vai ser respondida daqui a pouco, viu? Pode ficar tranquila. Aqui na Community Essay, primeiro de tudo, obviamente, escolher de qual comunidade você quer falar. E muita gente trava nisso, porque às vezes não tem assim exatamente comunidade, qual comunidade. Tem gente que tem muito forte, sei lá, participa de uma igreja, participa de um grupo de jovens, participa de, sei lá, escoteiro. Mas tem gente que não tem tantos assim laços fortes. Mas comunidade, gente, pode ser várias coisas diferentes. Pode ser o pessoal do seu bairro, pode ser uma região específica do seu estado que tenha uma história muito forte, um senso de comunidade muito forte. Pode ser um clube, pode ser um esporte. Então, é bem aberto essa ideia de comunidade, tá? Outro dia eu estava vendo um exemplo de um americano, ele usando como exemplo que ele é de uma comunidade, a comunidade dele é hispânica dentro de Los Angeles. Então, assim, um grupo de pessoas, né, uma etnia até, que moram em um local específico. E essa comunidade tem os valores dela, tem os rituais dela, tem as coisas que sempre são feitas. É interessante você pensar isso. Comunidade nessa ideia de que
Toda comunidade tem os seus valores, tem as suas práticas, tem as coisas que eles fazem. Então, pense por esse lado, tá? Para chegar numa comunidade. Depois, vocês vão pensar, qual que é o seu papel dentro dessa comunidade? O que você faz ali dentro? Você, às vezes, toma a frente para fazer alguma coisa junto com os outros membros daquela comunidade? Ou você, sei lá, ajuda as pessoas a fazerem alguma coisa ali dentro? Qual foi seu impacto ali naquela comunidade? Você já fez alguma coisa ali que ajudou? Ou até qual foi o impacto que a comunidade teve em você? Né, alguma coisa que você aprendeu? E aí entra nessa última parte. O que você aprendeu fazendo parte daquele grupo que ficou com você, que você usa, que você levou para a vida, sabe? Essa ideia vai construir a comunidade, tá? E por fim, se o prompt pedir, você precisa incluir aí também como que você vai contribuir para a comunidade da universidade. Então, você vai fazer todo esse raciocínio de qual a sua comunidade, qual o seu papel lá dentro, o que você aprendeu, qual foi o seu impacto, e pegar essa lição e jogar para conectar com os valores da universidade. Como que você vai se encaixar naquela comunidade específica daquele lugar. Beleza? Qual que é o seu papel lá? Qual foi o seu impacto? O que você aprendeu com aquilo? Então, quando você for raciocinar a comunidade, você tem que conseguir pensar nesses pilares para você ter o que desenvolver na redação, na Community Essay. Beleza? E não esquecer de verificar esse negócio da conexão com a universidade. Muitas das Community Essays têm essa segunda parte, esse final, sabe? Como que você vai contribuir para a nossa comunidade? Então, o que você está trazendo aqui para a gente? É muito importante saber fazer essa conexão de valores, do que você aprendeu e como que você vai poder aplicar isso lá, como você vai poder ensinar lá, trazer alguma coisa diferente para eles, como você vai adicionar aquela comunidade da universidade. Coisas para não esquecer. E aí vai ser... o primeiro ponto vai ser respondendo a Ana Laura. Acontece da gente ter que escrever muitas redações ao mesmo tempo, né? Como não surtar, contando as ideias, tantas propostas diferentes? Resposta para isso: saiba reaproveitar os temas. Isso é muito importante. É claro que você está aplicando para 10 universidades, cada uma tem umas 5 redações suplementares. Você vai escrever 50 redações? Claro que não. Você vai saber reaproveitar os temas. Uma community essay, você consegue aproveitar. Normalmente, se pedem de community, não pedem de extracurricular. Então, e normalmente, uma extracurricular é uma community, é uma comunidade, sabe? Então, você pode reaproveitar o tema. Então, fazer esses cruzamentos é muito importante, mas vamos por partes. Qual que é o primeiro passo? Montar uma tabela com todas as universidades e todas as redações que vocês têm que fazer. Então, vocês vão colocar a tabela lá. Universidade X, Universidade Y, Z. E aí, nas colunas aqui, vocês vão colocar cada redação que eles pedem. Se pede Community Essay, se pede YUS, se pede isso, se pede aquilo. Então, você dá essa organizada para você saber exatamente quais e quantas redações você vai ter que fazer. Feita essa tabela geral, vocês vão cruzar informações para vocês verem o que vocês conseguem reaproveitar de uma para outra. Então, desde temas que são a mesma coisa, então, tipo, 2 que pedem Community Essay, você vai usar, obviamente, a mesma comunidade. Então, você vai usar a mesma redação, lógico, mudando a parte da conexão com a universidade, né? Então, normalmente, você vai aproveitar uma grande parte, que é a sua parte, né? Da onde você veio, qual é a sua comunidade, quais são os seus valores, parará. E aí, no final, quando você faz a conexão com a universidade, com os valores deles, com a comunidade deles, aí você vai mudar de uma universidade para outra. Então, essa é a primeira conexão, esse é o primeiro reaproveitamento que vocês têm que saber fazer, né? Cruzar informação de redações que são, tipo, a mesma coisa.
Você só vai precisar adaptar os específicos das universidades. Ok. Além disso, tem o segundo reaproveitamento que eu mencionei, que é essa ideia de cruzar temas, sabe? Então, numa universidade, usando o exemplo que eu tinha falado, o negócio de comunidade e extracurricular, muitas vezes eles são a mesma coisa, você consegue aproveitar de um para outro. Então, cruze essas informações, organize para você conseguir trabalhar menos. Normalmente, você vai escrever umas 5 redações base e, a partir disso, você vai adaptar para cada universidade que você tinha que mencionar. Saiba reaproveitar os temas, tá? Faça essa tabela. Gente, não faz na cabeça, tá? Não faz isso, não. Faz uma tabela no computador, tá? Colocando ali todas, coloca, copia e cola os temas, tá? Centraliza tudo num lugar. Copia e cola as perguntas. Junto disso, importantíssimo, coloca o número de palavras de cada uma, tá? Porque às vezes tem uma que pede community essay de 150 palavras, tem outra que pede community essay de 300 palavras. Coloca junto, você coloca ali no mesmo lugar a pergunta e no finalzinho entre parênteses, X words, tá? Para vocês não perderem essa noção. Isso é super importante. Segunda dica importantíssima. Lembre-se de que ainda é sobre você. It's about you. It's always about you, tá? Isso é muito importante, gente. A aplicação é sua, ela é toda sobre você se destacar. Então, mesmo nas redações mais que pareçam que são sobre outras coisas, tipo a Why Us, né? Por que você quer ir para aquela universidade? Não é sobre a universidade, ela é sobre você. O que você tem que bate, que dá certo com aquela universidade, tá? Então, lembra muito disso. Em todas essas redações aqui, elas são para você se destacar, elas são suas, é você que tem que aparecer. Não é a comunidade, não é a atividade, não é a universidade, é você. E a partir de você, como você se desenvolveu dentro daquelas coisas que você está mencionando. E outra coisa que eu já mencionei aqui é use as redações para amarrar a application. Sempre falo isso, né, gente? Você é uma pessoa só, você tem as suas características, você tem ali sua central de características, de valores, de estilo, de coisas que você gosta. Isso vai permear toda a sua application. Então, você usa as redações para amarrar isso, para dar destaque a uma característica que você considera que é muito boa sua, para falar melhor de uma atividade que estava lá só naquela lista xoxa lá do Common App, você vai poder puxar uma que seja a sua melhor atividade para chamar a atenção dela. Então, as redações, elas servem bem para isso, para amarrar a application como um todo, para mostrar os seus pontos de interseção, como que você é uma pessoa, né, inteira, tipo, well-rounded person, né? Isso é o principal das supplemental essays, gente.